Certinho, vamos dar início então, né? Bom, me apresentando aqui, acho que todo mundo agora já me conhece, mas eu sou o professor Diego, né? E trabalho com a área de inteligência artificial e a gente vai dar continuidade, então, ao curso que a gente trouxe aqui, que é uma parte de ferramentas de inteligência artificial, né? E a gente chama de usuários avançados, porque, embora tenha muitas pessoas usando a inteligência artificial, não tem uma estratégia ou uma forma correta de fazer isso, ou, às vezes, não conhece todas as ferramentas. Especificamente, no tópico de hoje, né? O Enzo vai trabalhar com uma ferramenta que é para apresentação, chama Slide Go, né? Então, ela otimiza o processo de criação de slides, e o Sal vai falar um pouco da parte de uma ferramenta que auxilia com reuniões. Certo, Sal? Certo, Enzo? Né? Então, vou passar a palavra para vocês, podem ficar à vontade para apresentar e aproveito aqui, né, o momento da fala para agradecer a todos os participantes também, certinho? Podem ficar à vontade, tá? Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuação ao nosso curso aqui, né? Agora o módulo 2 se chama Ferramentas de Produtividade com IA. Então, é o que o Diego falou. Hoje a gente vai apresentar duas ferramentas para vocês, mas vocês vão ver isso ao longo do decorrer do curso. Então, aqui eu coloquei um slide só para lembrá-los dos próximos módulos, né? Então, dia 29 vai ter um de automatização de tarefas e no dia 5/2 vai ter um avançado em IA. Então, só para vocês não esquecerem dos próximos módulos do curso, né? Então, eu gostaria de começar falando o que é produtividade. Então, eu coloquei aqui, ó, a capacidade de produzir algo de forma eficiente, ou seja, com o mínimo de recursos e o menor tempo possível, né? E, além disso, a produtividade não se trata apenas de fazer mais, mas também priorizar o que realmente importa. Então, às vezes, a gente está com uma atividade ali que é muito extensa, muito grande, e a gente começa a perder tempo numa parte assim, por exemplo, a ferramenta que nós vamos apresentar hoje. Eu tenho um trabalho muito complexo de ser apresentado e eu tenho que focar no conteúdo daquele trabalho, mas mesmo assim eu tenho que ficar buscando um monte de imagem, buscando um monte de coisa para eu fazer um slide bom para aquele trabalho. Então, essa parte de ficar buscando imagem, ficar buscando um modelinho de slide bonito, é uma parte que não importa tanto para o conteúdo do trabalho. Então, a produtividade é isso, às vezes é focar mais no conteúdo, né, e menos em estética, alguma coisa assim, né, priorizar o que realmente importa. Então, aqui, só falando de novo que a inteligência artificial, acho que todos estavam presentes no primeiro módulo do curso, né, então, a gente já deu uma aprofundada melhor lá. Então, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. E eu coloquei embaixo aqui uma frase que não tinha no outro curso, ó. E, em muitos casos, esses sistemas conseguem realizar essas tarefas de forma mais rápida e eficiente que os seres humanos. Então, se eu te der um texto de 20 páginas e pedir para você resumir, talvez você perca ali 2, 3 horas para resumir esse texto. Se eu mandar o mesmo texto para uma IA, ela vai resumir isso em questão de segundos. Então, isso é um dos benefícios da IA também, principalmente na área da produtividade, certo? Depois aqui, por que utilizar IA no meu dia a dia e como ela pode aumentar minha produtividade? Eu coloquei uma matéria aqui, né, que o Brasil lidera o uso de IA generativa entre as grandes economias. Então, eu acredito que isso seja muito pessoas usando IA no trabalho, usando IA na faculdade. Eu mesmo uso muito para fazer algum trabalho, para resumir algum texto, para entender algum assunto. Então, isso se encaixa na produtividade, né? Então, coloquei algumas coisas aqui que a IA pode ajudar na produtividade, né? Então, automação de tarefas repetitivas, eu posso citar hoje mesmo. Na aula de banco de dados, eu precisava colocar escrever o nome de 10 pessoas diferentes, 10 livros diferentes. Em vez de eu ficar pensando aquilo ali, eu ia perder alguns minutos do meu dia, pensando, nome tal, livro tal, que livro que é de ficção científica, que livro que não é. Eu fui e pedi para o ChatGPT, gere 10 nomes diferentes para mim, gere 10 nomes de livro diferentes para mim. Então, só isso aí já me poupou pelo menos uns 30, 40 minutos de perca de tempo, assim, que vai ficar, né?
E segundo, análises rápidas e precisas, né? Você coloca algum documento no ChatGPT, no Gemini, qualquer IA generativo hoje em dia, ele consegue ler o documento muito rápido para você. Se você fizer uma pergunta sobre o documento, ele sabe responder rapidamente, né? E o aumento da eficiência operacional, que eu acho que é consequência desses primeiros dois tópicos, certo? Aqui eu coloquei algumas IAs para o aumento da produtividade. Então, do lado esquerdo, eu coloquei aqui as IAs generativas, né, que já foram apresentadas no módulo 1 do curso, que é o ChatGPT, o Gemini, o Meta, o Copilot. Acho que essas aqui a maioria das pessoas conhece. Só que elas são mais focadas para geração de texto, né, uma área mais de texto. Essas outras duas que nós vamos apresentar, que é o Slides Go e o Meet Geek, elas são focadas em outras áreas. Então, o Slides Go, né? Cria uma apresentação de slides completa, digitando apenas uma frase. Então, qual que é a vantagem do Slide Go? Tem ideias, bons textos gerados automaticamente, economiza tempo, facilidade de uso. Vocês lembram que eu falei no começo que, às vezes, eu preciso fazer um trabalho, o conteúdo do trabalho é muito extenso, eu tenho que estudar o conteúdo, mas eu preciso ficar perdendo tempo montando o slide, achando imagem para representar o que eu quero passar no slide, achando um modelo para eu passar. Com o Slides Go, esse tempo que eu gastaria, sei lá, 2 horas para fazer um slide, eu reduzo ele para questão de segundos, certo? Então, aqui, um exemplo de apresentação criado com Slides Go. O tópico que eu coloquei, verdade, a única frase que eu usei para criar esse slide. A origem das espécies de Charles Darwin. Pedi para ele dar um tom formal na escrita do slide, como se fosse um trabalho que eu estou apresentando. O idioma do slide é em português, pedi para ele gerar 8 slides, e o estilo aqui é um estilo que tinha na ferramenta, certo? Eu vou colocar aqui para apresentar para vocês o slide que eu gerei em poucos segundos. Só um momentinho. Aí, acho que está todo mundo conseguindo ver. Então, aqui, ó, eu coloquei literalmente aquela frase na ferramenta, né? A origem das espécies de Charles Darwin. E isso, ele já gerou uma apresentação completa de slides para mim, né? Com 8 slides, do jeito que eu especifiquei. Então, ó, ele começa aqui com um slide de introdução, colocando o título, a influência da origem das espécies de Charles Darwin na ciência moderna. Vocês podem ver que eu não dei nenhum contexto para ele, a gente falou muito de contexto no primeiro módulo do curso, né? Eu não dei nenhum contexto para ele, ele mesmo já buscou um contexto que ele achou que seria interessante, né? Então, a influência nas ciências modernas, certo? Aí ele já monta um slide de introdução. Aqui, ó, vocês podem ver que ele já gera um texto com base no tema que eu dei. Então, ó, A Origem das Espécies de Charles Darwin é uma obra fundamental que revolucionou a ciência humana. Neste trabalho, Darwin apresentou uma teoria da evolução através de seleção natural, desafiando ideias pré-existentes sobre a origem da vida e diversidade. Então, ele sabe sobre o que ele está falando, né? Para quem conhece a teoria a origem das espécies de Charles Darwin, podem ver que está tudo certinho. Aqui mais um slide, né? Todos os slides vocês podem ver que tem algum textinho sobre. Aqui ele falando sobre seleção natural, aí para o tema que ele trouxe, né? O impacto na biologia moderna, né? Desafios e controvérsias. O legal é que vocês podem ver que todos os slides, ele mesmo já coloca uma imagem. Então, isso é interessante porque eu não preciso ficar buscando imagem no Google, no Canva, qualquer que seja o site que você esteja usando, né, para ficar complementando o slide. Eu posso simplesmente gerar o slide e usar essas que tem aqui, que na verdade combinam muito bem com o tema, né. E por fim ele gerou um slide de conclusão, que é bem curtinho, né, falando sobre a influência e a origem das espécies é indiscutível. A teoria da evolução de Darwin não apenas transformou a ciência, mas também alterou a forma como entendemos nosso lugar no mundo natural. Seu legado continua a guiar pesquisa e debates científicos até hoje. E o último slide é um slide de agradecimento. Aqui ele coloca your e-mail, né? Você colocar o seu e-mail, você pode editar esse slide também, não fica só um PDF gerado, você pode editar esse slide.
Inclusive, a ferramenta é muito parecida com o Canva, para quem usa Canva, né? Eu vou dar uma mostrada agora mesmo. Aí você pode colocar o seu telefone, o seu e-mail, site, enfim. Então, esse foi o slide que eu consegui gerar utilizando apenas aquela frase, né? Vou voltar lá para os slides agora. Certo? Então, aqui eu queria mostrar o que eu consegui fazer com essa ferramenta. Aí eu falo, né? Com 7 palavras, fiz uma apresentação inteira. Vou fazer todos os meus trabalhos assim. Né? E coloquei até um símbolo aqui de atenção. Ó. Então, o Slides Go é uma ferramenta ótima, mas para você ter um esqueleto do seu trabalho, da sua apresentação, enfim, ó. Então, ó, sempre verifique as informações do slide estão corretas. Naquele que eu gerei, eu acredito que estejam corretos, mas fazendo testes antes, eu vi que tinha alguns textos lá que, assim, era muito nada a ver, não tinha nada a ver com o tema que eu coloquei, sabe? Nessa que eu fiz da teoria das espécies, por ser um tema muito amplo, assim, eu acho que todos os textos estavam coerentes, né? Então, não faça um trabalho sem referências, né? Ah, eu vou colocar lá aqueles textos, quem que gerou aquilo? Né? Quem que fez? Então, buscar não usar os textos que, mesmo eles sendo muito bons para você colocar alguma parte, não utilizar só eles, né? Buscar mais coisas. E não se contente apenas com o conteúdo criado pelo Slides Go, complete seu trabalho. Ali ele criou 8 slides. Eu acredito que para uma apresentação, 8 slides seja muito pouco. Então, o Slides Go é uma ferramenta ótima, né, para gerar o esqueleto para sua apresentação. Mas pense bem antes de entregar um trabalho 100% gerado por ele. Então, essa é a dica que eu dou para quem quiser utilizar o Slides Go. Então, melhor do que ver aqui é fazer. Eu vou passar para vocês o link do Slides Go. Eu gostaria que quem estiver ouvindo aí, entre no link que eu vou passar um passo a passo para todo mundo fazer uma apresentação. E depois eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no chat as apresentações de vocês para eu colocar aqui, para a gente ver se alguma tem algum erro, né? Ou diferentes apresentações que ele gera. Só um minuto que eu vou colocar o link aqui. Eu mandei aí no chat o link da ferramentas, quem quiser entrar para depois apresentar. Então, vamos começar aqui, vocês vão entrar no Slides Go, certo? Eu acho que a primeira vez que você entra, ele deve pedir alguma coisa para você logar com o Google, alguma coisa assim, só logar com o Google, é uma ferramenta segura, certo? Então, para começar, onde que eu vou? Vocês vão achar na tela inicial da ferramenta esse botão, aí Presentation Maker, certo? E vou clicar nesse botão. Depois que você clica nesse botão, vocês vão colocar o tópico. O tópico é o tema que vocês querem criar o slide, né? Que eu deixei algumas ideias, se alguém quiser criar com base nisso, eu já adianto que essa aqui ele não gera bem. Mas é aquilo que eu falei, ele faz um esqueleto para você fazer uma apresentação melhor, né? Então, aqui, Chegada dos Portugueses no Brasil, Melhores Filmes, Teoria da Evolução do Darwin, que é o que eu fiz, se alguém quiser fazer também para ver se a ferramenta muda ou se faz uma apresentação igual, certo? Esse Melhores Filmes de 2024 é interessante que ele gera, só que ele gera filmes aleatórios, filme que ele inventa, mas é ótimo você começar uma apresentação desse ponto, né? Com o esqueleto que eu falei. Então, e para quem quiser usar aqui no tópico, montar um prompt mesmo, né, dar um contexto, igual eu falei, a gente falou muito no módulo 1 do curso, dá um contexto para ele. É uma apresentação das chegadas dos portugueses no Brasil e, sei lá, e como isso impactou na vida moderna, por exemplo. Dá um contexto para a ferramenta mesmo, que assim ela gera slides melhores, né? Melhor do que colocar só uma frase. Depois que você coloca, aqui só falando, né, dica, utiliza algum conceito apresentado no módulo 1 como contexto específico, né? Então, você já colocou o tópico, né, o tema que você quer que o slide seja.
Depois você vem aqui, ó, writing tone, é o tom da escrita, então você pode colocar para ele ser divertido ou formal, né? Então você pode usar para fazer uma apresentação brincando, ou fazer um trabalho, apresentar para uma empresa e tal. A language, que é a linguagem, né? Acho que todo mundo vai querer colocar em português aí. Então ele tem 25 linguagens diferentes e para especificar o número de slides que você quer, aqui no number of slides, né? No caso, o mínimo aí é 8. E, por fim, escolha o estilo estético da apresentação. Então, aqui, ó, a gente tem 24 estilos para escolher, né? O modelo da apresentação que a gente vai querer. Então, aqui tem esses minimalistas aqui, né? Tem o colorful, geometric, aquele que eu usei para fazer a apresentação da teoria das espécies, se eu não me engano, ele está no geometric, certo? E tem o profissional. Então, vocês podem escolher qualquer um desses temas aqui para apresentar. Aí vai do tema que você escolher, qual o modelo melhor, né? Qual mais se encaixa no tema que você escolheu. Enfim. Aí depois vocês criam lá para gerar, naquele mesmo botão, o AI Presentation Maker, que vai gerar a apresentação de slide. Depois, quem quiser compartilhar o link da apresentação aqui no chat, eu até agradeceria, que aí a gente coloca para apresentar aqui. Aí a gente vê se dá diferença nos slides, se colocar um contexto fica melhor, se não fica, certo? Então, por enquanto é isso. Vou esperar vocês fazerem aí. Quem quiser ir mandando o link no chat aqui do Meet, pode mandar. E caso alguém ficar em dúvida também de como faz, é só abrir o microfone e perguntar aqui, tá? Para gerar, no final, falei errado, galera, eu tinha colocado, mas excluí. É o botão Generate Presentation aqui, que tem no final depois que você coloca o número de slide, o estilo que você quer da apresentação, certo? Aí é isso, se alguém ficar em dúvida, é só mandar aqui no chat que eu já respondo e ajuda a fazer. E quem estiver conseguindo fazer aí, manda na mensagem aqui do Google Meet, que aí eu vou colocar para apresentar. Vai esperar um pouquinho, pessoal, terminar aí de fazer. Oi, Camilo, né? Eu cliquei aqui, esse link dá um erro 404 aqui. Deixa eu tentar encaminhar o link de novo. Oi, Enzo, o link da Camila aqui para mim abriu, mas eu estava deslogado. Aí ela passou e eu loguei. Esse primeiro link que eu mandei, vocês não estão conseguindo entrar? Para mim aqui tá. Eu entrei pelo seu link. Alguém mais aí não conseguiu entrar? Eu mandei outro aí que tá funcionando também, eu consegui. Ô, Enzo, eu acho que esse link que a Camila mandou de volta já é a apresentação. Ah, é a apresentação dela, entendi. Isso, olha lá, ela falou aí. Camilo, eu vou compartilhar a minha tela aqui, eu vou gerar uma aleatória só para te ensinar, porque eu não estou conseguindo entrar nesse não. Mas ela conseguiu fazer já, ela tá falando aí, ela só não conseguiu compartilhar o link com você. Viu, só vou compartilhar a tela aqui, só para falar onde que tem que trocar. Espera aí, só um minuto. Aí, acho que está todo mundo vendo, né? Então, aqui, ó, se vocês quiserem até me acompanhar aqui, eu vou criar um aleatório só para ensinar. Então, o criador de slides aqui traduziu, né? O texto,
o tema do meu slide, vou colocar esse da origem das espécies de novo, tom da escrita, vou colocar esse profissional, o idioma português, tá? Espera aí que eu acho que eu estou apresentando na tela errada. Eu estou apresentando essa aqui, calma aí, só trocar. Então, de novo, vamos lá. Você começa no criador de apresentação com IA, né? Esse botão. Depois dá o tema, que eu vou continuar com da origem das espécies. O tom da escrita, vou colocar esse profissional. O idioma português, o número de slides eu vou deixar 8. Agora eu vou escolher o estilo da minha apresentação. Vamos ver, vou colocar nesse soft gradiente portfólio aqui, só para testar. Depois vocês vêm e clicam aqui, ó, gerar apresentação. Aí ele vai gerar a apresentação aí. Aí, ó, gerou a apresentação já. Agora, para compartilhar, vocês vêm aqui, ó, compartilhar. Deixa eu ver aqui qual que é o de link. Não. Pode fazer assim, ó, em vez de tentar pegar o link, vocês podem clicar aqui no WhatsApp, aí você vai, como se fosse iniciar uma conversa, ele vai dar o link para vocês. Se alguém não conseguir, é só me avisar, que eu não... Aqui não tem a opção de pegar o link mesmo, não. Tem de publicar ele só. Mas se vocês colocar para mandar, como se fosse mandar no WhatsApp, ele gera o link. Aí esse link que tem que mandar aqui no chat. Aí se alguém tiver com dúvida aí alguma coisa, só fala. Aí, deixa eu ver, eu acho que o da Camila deu certo. Para mostrar. Camila, não estou conseguindo abrir. Se você quiser tentar, compartilhar a sua tela e só mostrar a apresentação para a gente como que fica, porque aqui no meu não está abrindo mesmo. Pode enviar no grupo do WhatsApp, não pode? Pode, qual grupo você fala? Do curso de IA. Você está nesse grupo? É porque eu não estou nesse grupo aí, eu não sei se o Diego tá. O Renan que tá no grupo, né, Renan? Mas não tem um grupo. Eu acho que não tem esse grupo. Não. Ô, Robert, o grupo que você tá falando é o grupo do IAC, não é o grupo do curso, eu também achei que o Renan tinha criado. Não, não é grupo, não. Faz assim, pede pra Camila compartilhar a tela dela, se ela puder. Camila, você pode compartilhar desses slides? Beleza. Vamos ver se ela consegue compartilhar. Que esse erro que tá dando, Enzo, é da plataforma, não é erro que a Camila tá girando nada. O erro é algum bug aí da plataforma no momento. Então, eu coloquei no meu slide aqui, eu copiei só o link também, no slide deu certo, mas não sei o que está acontecendo. Enfim. Aí, a Camila começou a compartilhar, vamos ver a apresentação dela. Olha lá. Então, eu dei um tema sobre burnout, né? Então, é legal vocês poderem ver aí que o Slides Go é muito parecido com o Canva. Então, para quem usa o Canva, vai ser muito fácil utilizar essa ferramenta, né? Porque você gera o slide, igual eu falei, ele é ótimo para gerar um esqueleto para o nosso slide, mas não para fazer uma apresentação 100% só com ele, né? Então, você pode gerar esse esqueleto e depois consegue mudar os textos ali, colocar mais forma, colocar mais imagens por ele e apresentar normalmente, igual você apresenta no Canva. Então, ó, o final é bem parecido aí, a conclusão, e no final você põe o slide de agradecimento, certo? Acho que a Camila fez sobre o tema burnout, pode voltar lá no primeiro.
Olha lá. Burnout sob a perspectiva da psicologia comportamental. Vixe, bem top esse tema aí. Eu acho que é isso. Então, tem mais alguém que quer apresentar algum slide? Se não tiver, a gente já passa para a próxima ferramenta. Eu acho que não tem ninguém que quer apresentar. Então, Saul, pode começar, pode colocar para apresentar aí, só entrar nos slides lá, começar a sua parte, certo? Obrigado aí, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou estar apresentando sobre o MeetGeek. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Saul. Eu vou apresentar sobre a ferramenta MeetGeek. Acho que não está compartilhando a tela ainda. Não, ainda não está, não. Pronto. Opa. Bom, primeiramente, o MeetGeek, ele é uma ferramenta que vai auxiliar em reuniões. Você vai conseguir otimizar o tempo, o gasto em reunião e fluxo de trabalho com ele. Com isso, vai, consequentemente, aumentar a produtividade. E por que o MeetGeek ele é bom? Ele tem várias funcionalidades. Primeiro que ele transcreve automaticamente a reunião. Ou seja, quando você coloca ele junto numa reunião, você coloca o botzinho dele junto com a reunião, depois que acabar a reunião, ele vai transcrever tudo que foi dito naquela reunião, tudo que está sendo falado. Isso é bom, por exemplo, às vezes você perdeu alguma coisa, ou a reunião, você acabou tendo que fazer algum outro, você não entendeu tão bem o que a pessoa estava falando naquele momento, ele vai transcrever tudo e vai colocar em tópicos. Ele vai gerar o resumo e os destaques daquela reunião com base automaticamente, com base no tema que ele achar mais importante. E o MeetGeek em si, ele é integrável com várias ferramentas de colaboração. Por exemplo, que a gente está usando agora, o Google Meet, o Microsoft Teams, que são ferramentas para transmissão de vídeo, mas também ele tem uma conectividade com, por exemplo, o Google Drive, o Notion, que são ferramentas, o Notion que é uma ferramenta de texto, e o Google Drive que é uma ferramenta de armazenamento. Então, você pode compartilhar esses resumos com outros colegas de equipe para, por exemplo, facilitar as atas. Às vezes, numa reunião, você acaba não falando tudo que é necessário. Aí, com essa organização dele, você acaba que consegue, você acaba não se perdendo nas reuniões. E ele também dá uma análise de dados e insight para melhoria contínua. Depois da reunião, ele vai dar uma análise, ele vai mostrar assim, a participação foi boa, aquela pessoa está participando, ou então foi discutido todos os temas que estavam previstos para ser discutido naquela reunião. E como é que ele funciona? Antes da reunião, você tem a configuração dele, e você sincroniza com o calendário. Quando você sincroniza o MeetGeek com o calendário, ele vai automaticamente puxar todas as reuniões que estão marcadas no calendário, por exemplo, o Google Agenda. E a configuração dele, ele tem muitas línguas, mais línguas que o SlideGo que o Enzo apresentou anteriormente. Você pode configurar ele com a linguagem da sua preferência. E aqui nessa telinha que está aparecendo aqui embaixo, para se juntar automaticamente as reuniões. Você pode escolher nessa tela se juntar todos os eventos da sua agenda, tiver um link, ou então no que você for o criador daquela reunião. E aqui são as ferramentas que ele vai entrar automaticamente. Às vezes você quer que entre no Meet, mas não quer que entre no Zoom. Não quer, você pode marcar ou desmarcar essas caixinhas. Durante a reunião, ele vai capturar o áudio, transcrever, como eu havia dito, e vai identificar automaticamente os pontos importantes.
naquele ponto ali tem algo importante. Aí ele já, depois, no resuminho, ele vai colocar, importante, vai colocar o tempo que foi dito aquilo, o que foi falado. E quando, nessa exemplo aqui, ó, por exemplo, isso daqui foi um ponto importante. Você pode clicar aqui, ele vai para o vídeo exatamente aonde estava sendo falado aquilo e vai acompanhando o contexto conforme a pessoa for falando. E após a reunião, ele vai mandar o resumo para os participantes, e aqui ele põe os próximos passos, e aqui foi o que eu disse sobre os insights. Ele mostra, por exemplo, a distribuição das pessoas, do que falaram, continuar fazendo isso aqui, continuar fazendo, e essa parte de sugestões, e essa aqui é a pontuação de produtividade. Então, se essa reunião não estiver sendo muito produtiva, ele vai avisar aqui. Agora, a demonstração prática, não sei se vai dar muito tempo de mostrar a plataforma, mas eu deixei aqui um passo a passo, depois os slides vão estar disponibilizados para vocês. Mas para criar uma conta, você tem aqui o link, aí ele vai aparecer uma tela, lá em cima tem a parte de entrar. Aí, na hora que você clicar em entrar, ele vai acessar essa tela, você pode continuar com a conta desejada, qual o tipo de conta, que tem o Google, Microsoft, Apple. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser mexendo nele, talvez. Vou deixar o link dele aqui no chat, para quem quiser ir seguir nesse passo a passo aqui. Então, você clica aqui e seleciona. Aí ele vai passar para a próxima tela. Primeiro, ele vai perguntar qual que é o seu o cargo, como você ficou sabendo da aplicação, e ele já vai perguntar se você quer sincronizar. Você pode sincronizar ou não, depois essa opção vai ficar disponível para você no menu dele. Caso você não queira sincronizar agora, para aquilo que eu falei de adicionar a reunião automaticamente, adicionar o botzinho dele automaticamente na reunião. Depois que você faz o login e tudo, ele vai para vir na tela, no canto esquerdo, vai aparecer as reuniões que o MeetGeek ele vai ter adicionado, caso você coloque sincronização com o calendário. Aí, no canto direito, ele vai aparecer as opções aqui. Isso aqui é uma opção de enviar o resumo por e-mail. Por padrão, ele vem para enviar o resumo para todos os participantes da reunião. Essa opção aqui, ela só tem como alterar no plano Pro. Mesmo o plano gratuito, ele tem muitas vantagens, mas, obviamente, o plano Pro ele tem mais algumas opções. Aqui é a questão da linguagem, qual que é a linguagem que ele vai gerar? A transcrição, na verdade, a transcrição não, o resumo, os pontos da reunião, a parte de sincronização com o calendário. Essa parte aqui que eu falei é para você selecionar a opção de se juntar a todos os eventos, ou então os eventos que você é o host. E aqui, por exemplo, você sincronizou o calendário, mas não tem mas surgiu uma reunião de última hora, por exemplo, aí você coloca o link aqui e clica no join, que aí o botzinho ele vai se juntar à reunião pelo link. Aí eu fiz um teste, eu coloquei um vídeo para testar essa ferramenta, mas, por exemplo, você eu entrei numa reunião e coloquei para ver como é que ela funcionava. Mas, por exemplo, igual eu falei, você quer testar do mesmo jeito que eu testei, você pode adicionar aqui, ou então
ele tem um menu no canto esquerdo da ferramenta, da plataforma, que tem essa parte aqui. Aí aqui tem a parte de upload. Você pode, por exemplo, você tem uma reunião gravada. Você pode colocar uma reunião antiga aqui, vai aparecer esse botãozinho aqui, vai aparecer as opções. Então, colocando essa reunião, ele vai pegar como se o Meetgeek estivesse participando da reunião e vai gerar o relatório, vai gerar a parte dos pontos importantes e as avaliações, os insights. E, por fim, o acesso aos relatórios está na plataforma, ali no mesmo menu que eu mostrei anteriormente, tem a parte aqui está escrito Past Meetings, que é as reuniões anteriores. Nessa parte, você vai ter acesso, por exemplo, você colocou um upload, ou você fez um teste aqui com uma reunião instantânea, por exemplo, você pode acessar aí essa parte aqui depois, nessa parte de reuniões anteriores. Aqui, por exemplo, é o resumo e e aqui a parte dos insights que eu mostrei. Eu vou apresentar aqui a plataforma um pouquinho, eu acho que ainda tem tempo. Só um minutinho. Ô, Saul, também se você quiser Oi. mostrar aquele e-mail que você me passou, que o Saul colocou um vídeo para sim. rodar uma chamada, né? Isso. E a partir do que foi falado no vídeo, ele O fez tudo isso aí que o Saul falou. Isso. Mandou por e-mail dele, aí se o Saul quiser apresentar o e-mail também. Tá apresentando, né? Bom, essa aqui é a plataforma. Quando você entra no link que eu mandei, ele abre essa parte aqui. Aí, para você entrar, já tem aqui essa parte aqui de cima. Aí, no caso aqui, eu estou logado, mas se for a primeira vez, ele vai mostrar todo aquele passo a passo. Vai pedir o tipo de conta, vai pedir para você informar a sua função, perguntar onde você conheceu ele. Ele vai abrir nessa página daqui. Aqui eu tentei colocar ele nessa reunião, mas acabou que não deu certo. Mas depois eu vou passar por e-mail todo o resuminho que ele gerou sobre o teste que eu fiz do vídeo. Aí na parte direita que eu falei para vocês, tem para enviar o resumo, o tipo de linguagem, como vocês podem ver aqui, ó, tem vários dialetos, inclusive. Por exemplo, você vai fazer uma reunião e tem que ser em inglês, aí você pode mudar aqui, para ele gerar em inglês, para você poder compartilhar com os seus colegas que você está fazendo a reunião. Aqui é a opção que eu falei do calendário, você pode escolher se for o host, ou então todas as reuniões do calendário. E aqui Ô, Saul, eu acho que tá travada Oi. a tela aqui para a gente. Tela tá travada? Ah, tá. Inicial. Perdão. Agora tá certo, né? Tá, agora certo, deu certo. aí que eu estava falando antes, ele vai abrir nessa página aqui. Aí, como eu estou logado, ele já vem para a página inicial direto. Só que se for a primeira vez, ele vai mostrar aquelas opções, entrar na conta, qual a sua função. E a parte que eu estava falando antes, é esse canto direito aqui, que é das configurações iniciais. Você escolher essa parte aqui, ela já vem por padrão. As línguas disponíveis. Aqui é a parte da reunião. Tem as ferramentas. Qual ferramenta que você quer que ele adicione? Por exemplo, você tem uma reunião no Teams, mas você não quer que o Meetgeek entre nessa reunião. Então, você desmarca aqui. Aí ele atualiza. E aqui é por caso que você tem uma reunião que você quer que ele entre, mas ela não está no seu calendário. Aí você coloca o link aqui e pede para ele
entrar. Ou então você pode mandar um e-mail para o botzinho. Aí a parte de uploads, por exemplo, para teste, você entra aqui no menu que eu falei à esquerda, aí tem aqui uploads. Você pode colocar uma reunião sua, uma reunião passada, que você tem a gravação, aí ele vai fazer todo esse coisa de resumo, pontos importantes, vai, vai colocar como que foi o desempenho. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui do teste que eu fiz, tem essa reunião aqui, eu coloquei um vídeo, deixa eu abrir outra tela, que ele abriu outra tela aqui. Aí ele vai para essa tela aqui, ó. Aí isso aqui é o vídeo, no caso, eu coloquei só o áudio, mas ele faz a transcrição aqui, então a transcrição toda, se você colocar o play, ele vai direto para onde está falando, aí ele segue aqui o texto. E aqui do lado direito, ele mostra os pontos. Preocupação. O orador expressa preocupação sobre a utilização de efeitos digitais, citando o exemplo de um filme que foi prejudicado pelo uso do duplo digital que não estava à altura da expectativa na época. Um fato, preocupação. Ele destaca os pontos que precisam ser destacados na reunião. Tem também aqui o resumo. Ele faz um resuminho, esse daqui ele também manda pelo e-mail. Ele manda tudo isso aqui por e-mail, depois eu vou estar disponibilizando para vocês. A parte dos insights, então ele mostra aqui, ó, a produtividade, o segmento da agenda, o envolvimento, a participação dos participantes, os temas mais discutidos, os próximos passos estão claros, continuar fazendo, sugestão. Isso aqui tudo ele gera automaticamente, só dele entrar na reunião, ele vai fazer isso aqui automático, e depois disponibilizar. Então, essa aqui é a plataforma, tem umas outras partes aqui de personalização, por exemplo, vou entrar aqui. Isso aqui é como que você quer que ele atue na reunião, o que ele gera. Isso aqui é a parte de insight, de performance, ele vai mostrar a distribuição dos participantes, no horário, e tem a parte aqui de você fazer, por exemplo, um roteirinho aqui, um exemplo de resumo para ele seguir, para depois ele fazer. Bom, então a plataforma é essa daqui, eu testei ela, ela é muito boa, viu? Ela oferece os resumos bem feito. Agora, voltando para a apresentação, então, essa foi a segunda aula do curso. Eu gostaria de lembrar nas próximas duas, vai ser no dia 29, automatização de tarefas, e no dia 5, avançado em A. E é isso, muito obrigado pela atenção. Depois eu vou disponibilizar o resumo que ele mandou no e-mail daquela reunião teste que eu fiz. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Então, assim a gente finaliza. Se alguém tiver alguma dúvida, os slides vão ser disponibilizados depois pelo e-mail. E a gente também os nossos e-mails estão aí embaixo no final dos slides. Caso alguém tenha uma dúvida, queira mandar um e-mail falar direto com a gente, é só falar, tá bom? Então, é isso. Não sei se o Diego quer falar mais alguma coisa antes de terminar. Não, acho que agradecer a participação do pessoal, né? De novo, e de vocês estarem apresentando. Eu não sei, acho que é legal perguntar se as pessoas já conheciam essas duas ferramentas, né? Tanto o SlideGo quanto o MeetGeek. Vocês conheciam? Dá um sim ou não aí no chat, só para saber.
A Yasmin conhecia, né? Olha lá, Silvana não, alguns não, né? O Gustavo, pode ficar à vontade para falar aí também, né? Você tem alguma dúvida, Gustavo? Acho que Não, eu não. estava confirmando que eu conhecia alguns aplicativos. Ah, certo. E aí é nesse sentido que a gente tem tentado ajudar, né? O pessoal está estudando essas ferramentas aí de maneira a trazer aqui para o pessoal contribuir aí com o dia a dia de vocês, né? Espero que tenham gostado dessas duas ferramentas que eles apresentaram hoje também, né? E na próxima semana, qual que é mesmo, Enzo? Você tem um slide aí, vocês têm um slide aí da próxima? Ah, tá. A próxima é um recurso que eu, até pouco tempo, eu também não conhecia no Excel, né? Essa relação Excel e ChatGPT, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas dá para fazer um esquema aí no ChatGPT que ele gera arquivos de Excel, ou ele gera análise de Excel por meio do ChatGPT, eu pedi para o pessoal trazer, né? O Zapier, né? Uma ferramenta aí de automatização de tarefas entre aplicativos, e esse Dialogflow, que é a criação de chatbots e assistentes virtuais. O Dialogflow eu mexi pouco, né? Mas tem algumas dessas ferramentas de criação de chatbots que são bem fáceis de lidar e outras que já requer um pouquinho de programação. Mas daí o pessoal vai seguir aqui com vocês para vocês verem que essa aqui até que é simplesinha, né? E então a gente aguarda vocês, né? E parabéns aí também para os meninos, né? De ter apresentado hoje. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, à vontade, certinho? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado também, pessoal. Acho que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.